Boa tarde, amigos e amigas da TV 247. Boa tarde, família 247. Eu sou Daphne Aston. Hoje eu estou aqui com a minha companheira Andréia Truz, companheira de 247, para fazer entrevista aqui. Hoje a gente vai entrevistar o antropólogo, professor da UFRB, e professor do programa de pós-graduação de estudos étnicos e africanos da UFBA, professor Osmundo Pinho. Então, muito obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite. É com muito prazer que a gente traz o senhor aqui. A gente vai falar hoje de criminalização do funk e racismo estrutural. Então, muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Muito bem. A gente está aqui com o pessoal já acompanhando a gente. A Andréia já vai aparecer ali. Ela teve algum probleminha técnico, mas ela já está chegando. Chegou! Oi, Andréia, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor. Um prazer poder falar com você, um assunto tão importante. E boa tarde, presidente Lula. Muito bom, gente. A gente já está aqui com várias pessoas nos acompanhando. Queria pedir para o pessoal que já está aqui, já ir compartilhando a nossa live, né? Já dar uma boa tarde para o Luiz Nascimento, que está aqui, Antônio Carlos Formaggio, Pericles Sleep e Tio Baile da Penha. Eu acho que é um nome grande para um perfil aqui na internet. Mas então já dá boa tarde, pessoal, que já está aqui acompanhando a gente. A gente já tem mais de 300 pessoas aqui conosco. Então, quanto mais vocês compartilharem a live e deixarem um like aí, maior é o nosso alcance. Então, hoje a gente vai falar principalmente que tudo advém, né? Quer dizer, a gente já vem, enfim, denunciando isso aqui na TV 247, através de um trabalho que a gente tem aqui, inclusive o André Constantini, que sempre vem falar aqui com a gente, aponta a criminalização do pobre, do preto, né? Mas hoje a gente trouxe aqui um especialista para falar sobre funk e para falar sobre racismo estrutural. Professor, a gente teve esse massacre lá em Paraisópolis, né? Eu acho que a gente pode começar por aí. Como é que... E depois a gente já parte do geral para o acontecimento e depois ir mais para o particular. A gente viu esse massacre. No começo, a gente vê as autoridades ali pouco se lixando para o que acontece, né? Parece que a vida do pobre pouco importa. A gente vê no Rio de Janeiro também, né, um governador que diz em alto som que é para atirar na cabecinha, e várias crianças já morreram desde que ele assumiu. A gente sempre teve uma violência contra a população mais pobre, contra a população preta muito grande, mas parece que com o governo federal atual instalado e com o governo estadual do Rio de Janeiro piorou, e o governo Dória também, que já é um governo do PSDB, que também nunca facilitou para ninguém, mas o governo Dória, enfim, as declarações, depois ele teve até que voltar atrás das declarações dele, né? Foi assim, um total caso com as vidas humanas, enfim, a gente viu vídeos horrorosos, né? Quer dizer, agora a gente tem acesso a esses vídeos, que antes isso sempre aconteceu, mas parece que agora, com o celular e com o vídeo, com a internet, a gente tem acesso a realmente o que está acontecendo, o que também nos leva a ter que falar aqui que é muito importante essas mídias nas favelas do Brasil, para a gente o que está acontecendo. Enfim, mas deixo para você já dizer qual é a sua visão do massacre de Paraisópolis, exatamente como é que você pensa isso? Olha, a situação em Paraisópolis atingiu uma magnitude extrema e uma visibilidade também bastante afrontosa em virtude desses dispositivos de registro e divulgação de imagens que agora estão disponíveis em comunidades periféricas, em diversos contextos no Brasil, não? Mas é importante também te lembrar, quer dizer, a recorrência, quer dizer, tanto, digamos, uma dimensão crônica da violação de direitos, do abuso por parte do Estado, o descaso com relação à vida humana
Então, uma cronicidade que acompanha a formação do Estado Nacional, como também episódios agudos, não? A gente, a cada ano, celebra tristemente a memória de vidas que foram ceifadas barbaramente, não? E sem punição. É muito interessante que, como você apontou, o governador, a princípio, manifestou uma relativa indiferença, não? E a presunção de que as forças da ordem agem de modo legítimo, não? E são detentoras dessa legitimidade do Estado. Então, o governador, como outros agentes políticos e sociais, manifestaram um certo descrédito, um certo descaso. Entretanto, graças à mobilização popular, não? Graças à reação de setores do movimento negro, do movimento popular de favelas, o governador foi obrigado a rever a sua posição. Chama atenção também, nesse caso, como em outros tantos, a postura que assume a voz oficial da corporação policial, não? Que insiste em dizer que esses casos são desvios, são acidentais e não corresponderiam a um método empregado pelas forças de repressão do Estado. Mas isso também se desmente pela cronicidade e pela constância com que se repetem esses casos, não? Ainda que, como eu acredito de fato, não, que as corporações policiais abriguem também profissionais honestos, sérios e responsáveis, estes parecem não ser capazes de impor a observância estrita da lei a alguns de seus colegas, não? Então, é algo que parece que extrapola o mero comportamento desviante de alguns policiais, não? Mas que está embutido na própria lógica da corporação, que historicamente sabemos, não, foi instituída, digamos, como uma reação ao perigo escravo, não? Eventualmente tratamos a questão racial no Brasil como um apêndice, como um acidente, como uma questão, digamos, de conjuntura, quando na verdade é estrutural, não? O Estado brasileiro, em grande medida, se formou, digamos, como uma representação de senhores de escravos, não? E de seus descendentes. E as forças policiais surgiram para coibir a vadiagem de negros livres e libertos, para coibir manifestações culturais ou expressões culturais do povo negro, não? Então há uma conexão histórica que é muito profunda, não? É preciso repensar, digamos, a sociedade, o lugar do negro na sociedade e a forma de atuação das corporações policiais no Brasil. Ótimo, muito bom. A Laurita, 942, está dizendo aqui que está muito feliz por esse debate. Então, um beijo, Laurita. Está mandando um beijo para a Laurita. Então, gente, vamos compartilhando aí. Andréia, passo para você já fazer a interlocução aí com o professor. Professor, é impossível a gente não fazer um paralelo, né, histórico e a permanência de algumas questões que eu acho que são importantes para a gente. Desde a nossa própria formação histórica, a gente vem de um processo de imposição, né, de uma percepção cultural europeia, pautada pela, né, tradição histórica portuguesa. A gente pode voltar em Pombal, em 1759, quando ele proíbe o ensino de tupi. Depois você pode entrar nessa questão mesmo com relação à escravidão, né, a perseguição às manifestações religiosas, né, aquela perseguição toda com relação à sobrevivência, né, da cultura africana dentro das senzalas, né, e como isso era importante quanto à manifestação cultural. Acaba a escravidão, não tem esse lugar, não é? Você não dá esse direito social, não tem esse lugar, muito pelo contrário, você vê um processo de embranquecimento e o negro perde esse espaço na nossa sociedade. E aí a gente vem com o próprio samba, num processo de criminalização. A gente não pode esquecer que o sambista ele era vadio, né? E na época era tipificado criminalmente um vadio. Hoje, um funkeiro ele é considerado, teoricamente, um estuprador ou ligado ao tráfico. Quer dizer, então... A capoeira também, né? Sim. A capoeira também, né? E aí, a capoeira, exatamente. E as próprias religiões de matrizes africanas. E a gente vem para hoje, né? Hoje, eu como professora de história, eu estou assim, completamente indignada com o que fizeram com a educação, com o MEC, o que estão fazendo com a cultura, não é? O que estão fazendo com o cinema, o que estão fazendo com a Biblioteca Nacional, o que estão fazendo com o MEC agora, colocando na TV Escola o Olavo de Carvalho, e essa narrativa sendo imposta, né, e sendo colocada como um pano de fundo para
historicizar mesmo uma outra percepção que para eles, né, tem possibilidade, mas para nós a gente sabe que isso, além de ser um anacronismo absurdo, tem uma intenção, né? E aí a gente vai para a grande questão. Você tem um trabalho que fala sobre a doutrinação, ou então, pelo menos, a forma de você compor e ter um poder sobre os corpos negros, né? Você ter a limitação desses corpos negros. E a gente vem, e não tem como a gente fazer uma comparação com os governos dos anos PT, né? Seja pelo rolezinho, né? Essa questão de você participar, você fazer parte agora de uma base social, e como isso trouxe um preconceito, né? Com relação aos rolezinhos nos shoppings. O funk, a criminalização do funk, como, na verdade, o ponto principal é criminalizar a cultura periférica. Teve um vídeo, não sei se você viu, de moradores do Morumbi, que é absurdo, e ali mostra exatamente a grande questão. Como lidar com esses problemas? Porque o racismo existe, não é? Eles estão se sentindo fora da casinha, eles estão saindo do armário, né? E como lidar com essas questões? Porque uma coisa é você ter um processo histórico, a gente ter que paulatinamente, e mais, né? E ainda você tem na cultura colocar um negro racista que diz que não vai pautar por absolutamente nada, muito pelo contrário, ele quer impor uma movimento social com relação à cultura brasileira. Como é que você vê tudo isso? Olha, primeiro, com uma perplexidade avassaladora, não? No caso especificamente desse cidadão que foi indicado para a Fundação Palmares, é um paradoxo que desafia o bom senso, que acho que está para além de esquerda e direita, porque como que eu vou gerir um órgão chamado Fundação Cultural Palmares quando eu milito, laboro para descredenciar a figura histórica icônica, não, de Zumbi dos Palmares, não? Quer dizer, há uma contradição que não é uma contradição, que deixa claro não só o desrespeito profundo, não, um descaso, uma desconsideração pela verdade histórica, pelo, como eu dizia, um mínimo de bom senso, não? Então tá claro. O sadismo, não é? Quase sádico, não é? Você mudar essa percepção histórica. Desculpa a gente interromper. Sim. Não, imagina, mas é claro que há que o projeto de fato é um projeto de desmonte completo, absoluto, não? Tanto em favor do mercado, não? E da regulação do mercado, de uma suposta racionalidade superior do mercado, que num país como o Brasil, patrimonialista, não? Uma sociedade de origem escravocrata, uma sociedade na qual há concentração fundiária, o mercado pode ser tudo menos racional, não? É claro, não? E então quer dizer, tanto há então esse projeto de desmonte do Estado em benefício do mercado, quer dizer, então há aí esse assédio, por exemplo, às instituições públicas de ensino superior, não? O objetivo é a privatização, o desgaste, o desmonte, não? Mas também há algo pior, quer dizer, acho que um pouco como você aponta, há uma lógica de confrontação que esse governo e os seus apoiadores insistem, que nos obriga o tempo inteiro a lidar com esse espanto, com a perplexidade, não? Quer dizer, aquilo que a gente já chamou de uma política do choque, não? Digamos, é difícil sair da imobilidade que o choque provoca, não? Mas acho também que é importante a gente manter um pano de fundo histórico, não? O que chama atenção, dentre outras coisas, na repressão à cultura negra é a recorrência, não? Quer dizer, é uma situação que se mantém e que volta e meia reaparece, não? Então, em algum momento, por exemplo, no caso de Salvador, não? Na virada do século XIX para o século XX, a cidade parecia uma cidade africanizada, não? A presença física dos corpos negros, a presença simbólica da cultura negra ameaçava o ideal de civilização, de progresso que teria que ser perseguido. Depois do samba, não? Acusado de, quer dizer, o samba, o locus territorial do samba, o baile-couto de bandidos, não? Um antro de devassidão, a própria prática cultural, depois do candomblé, não? Que apenas nos anos 70 passou a ser despenalizado na Bahia, por exemplo, não? Então há quer dizer, com isso que eu acho que a gente precisa, uma verdade difícil que temos que encarar é que aquilo que chamamos de Brasil ou de sociedade brasileira dorme em cima de um conflito, não? Que não cessa, de uma contradição que permanece viva, não? Uma contradição que tem uma origem colonial
que tem uma linguagem racial que pode mudar um pouco, não? Então, nesse sentido, o lugar que o negro ocupa, que o corpo negro ocupa, é crucial. Porque no Brasil, e historicamente, do ponto de vista também estrutural, não se trata exatamente ou sempre, de excluir ou de fazer desaparecer o negro, mas de mantê-lo como um objeto de nosso discurso, de nosso projeto de poder, de nosso projeto de sociedade. Significa manter o negro, e esse exemplo das personagens negras que compõem esse governo, de manter o negro como digamos, como um instrumento, inclusive, da própria negação do racismo. Não? Então, há uma perversidade que é muito maior. Mais uma vez eu digo, aqui na Bahia e também, talvez, no Rio de Janeiro, o modo como a cultura popular é imaginada, ao mesmo tempo, exige a presença da cultura negra, mas nega a presença física do corpo negro. Não? Então, há uma contradição e uma tensão, e temos que ser honestos e reconhecer que nem mesmo a esquerda conseguiu lidar bem com isso, na verdade. Não? Inclusive em nome de ideais universalistas, não, em nome digamos, de uma narrativa muito calcada numa ideia de progresso, não? E de aprimoramento de civilização, se negou ou não se tomou com a devida radicalidade digamos, a dimensão mais profunda da experiência negra no Brasil, assim como, obviamente, a indígena. Não? Eu acho que os setores brasileiros e os atores sociais brasileiros negros e indígenas têm, nesse momento, um papel muito importante, não? Que é justamente nos lembrar de como a história colonial permanece viva, não? E de como essa história se apoia no uso, na representação, na manipulação e mesmo na morte de alguns corpos, não? A morte negra não é casual. Ainda que eventualmente apareça como um efeito colateral, ela é o fiel da balança de uma ideia de paz social. O vídeo do Morumbi deixa isso claro, não? Para que haja ordem, para que haja paz, para que haja estabilidade, não? Para que o Brasil que eu quero se reencontre com os meus privilégios de classe e de raça, é preciso limpar aquilo ali, não? É preciso impor a ordem ou a disciplina. Eu não duvido que muitos daqueles sujeitos gostem de samba ou tenham empregada doméstica negra, não? Ou tenham relações, digamos, assimétricas com pessoas negras. O problema não é exatamente o negro, mas o lugar que ele ocupa em um projeto de sociedade, não, que vem do século XIX ou mesmo antes e que encontra, digamos, na inclusão racial um limite fatal, eu diria. É muito interessante isso tudo que o senhor falou, porque o senhor foi falando e me veio aqui, inclusive, falou da invisibilidade, né? Eu moro em Maceió há não muito tempo, eu sou carioca, mas eu moro aqui, eu fiquei surpresa ao chegar, e aqui a gente só tem uma coisa que chama Zumbi dos Palmares, que é o aeroporto. A gente não tem uma praça Zumbi dos Palmares, a gente não tem um museu Zumbi dos Palmares. É um negócio assim tão gritante aos olhos, né? Não tem uma avenida Zumbi dos Palmares. Sim. Terra de Zumbi. Aí tem aqui a Serra da Barriga, que era para ser um local histórico, né? Super visitado e tudo, mas assim a impressão que a gente tem é que além do dia de Zumbi, que tem sempre uma comemoração, alguma coisa ali, aquilo ali não é preservado para ser um sítio histórico, né? Com que o governo do Estado deveria dar. E eu sou professora aqui também, e sou psicanalista, e as pessoas, então eu lido muito com a classe média alta. E as pessoas daqui, elas não se acham isso absurdo, elas nasceram aqui e sempre foi assim, entendeu? Então, assim, mas como vocês não têm um museu Zumbi? Como assim? A estátua do Zumbi, acho que tem 2, 3 anos, é uma estátua muito pequenininha, acho que nem tem estátua do Zumbi, não é estátua do Zumbi, não, é Gangazumba agora, lá na praia agora eu fiz confusão, não tem estátua de Zumbi dos Palmares em Maceió, né, e desconheço, se tem, me desculpem, em Alagoas, e me lembra que quando o senhor falou da coisa da violência contra a cultura negra, quebra de Xangô aqui em Alagoas, que foi em 1912, onde eles acabaram violentamente, quebraram todos os de candomblé no estado de Alagoas, que até hoje, quando eu cheguei, eu fui fazer uma pesquisa
para o IFAM, para o tombamento A enfim, salvaguarda? a salvaguarda, exatamente, obrigada, me fugia a palavra aqui, né, da cultura popular, e a gente perguntava onde que estão os terreiros, né, das religiões, e ninguém falava, né? A gente conseguir falar com as pessoas de terreiro aqui, o povo de terreiro, foi difícil, porque até hoje as pessoas das religiões afro-brasileiras, elas se calam e elas se escondem, ainda por conta dessa quebra de Xangô. Então, assim, fica muito claro quando o senhor dá essa explicação, né? E essa bala perdida no Rio de Janeiro, que tem endereço fixo, né? Que é o povo preto, enfim. Sim. Eu fico muito feliz do senhor estar aqui dando essa explicação. Mas É muito interessante você quer dizer, a gente ter essa conversa e saber agora que você é psicanalista, não? Porque uma personagem, uma autora fundamental no campo do pensamento negro é a Lélia Gonzalez, não? Que aponta de como haveria uma espécie de complexo, não? Ela usa a expressão denegação, não? Quer dizer, a consciência social do brasileiro, branco ou negro, opera por negar a presença negra, opera por negar historicamente, mas também na própria formação de sua subjetividade, uma dimensão africana, não? Ou indígena. Então, essa presença que é repudiada, não? Que ao mesmo tempo me constitui, que produz, digamos, por exemplo, o meu desejo racializado, não? Eu preciso matar, não? Eu preciso negar. Então, a negação do negro vem junto com essa, digamos, com essa presença negra omitida, negada, não se reprimido na consciência nacional, não? E, então, é interessante você dizer isso agora, não? É verdade, é exatamente isso. Aí eu ia dizendo que essa semana ainda a gente teve um outro episódio assim que um soco na nossa cara, que foi o episódio do Silvio Santos, né? Onde a menina, a cantora, ganha ali com a maioria dos votos, dos votos, e Silvio Santos, né, simplesmente ignora, assim, foi um negócio assim super, eu não aguentei assistir. Ele não só ignora, Daphne, como ele fala que se ele estivesse em casa e votasse, ele votaria na outra e ele premiou a outra. Tipo assim, quem manda aqui sou eu, você pode cantar melhor, o público pode cantar melhor, mas aqui quem vai ganhar é a branquinha, né? Porque é mais bonita. E ele fala, eu não consegui ver o filme até o final, eu fiquei estrangida com aquilo. Imagina a pessoa ali que ganhou, esqueci o nome da cantora agora. Enfim, a moça lá, né? Eu neguei também, eu não consegui assistir o vídeo, aquilo me incomodou demais. Ela ficou assim... E foi gravado. Gravado. Não tem ninguém no canal do Silvio Santos para dizer assim, olha, acho melhor não. Melhor não colocar isso no ar. Foi gravado, já tinha várias semanas que aquilo foi feito, né? E eles acharam por bem que não tinha nada demais colocar aquilo. Só que eu acho que a situação... A sociedade talvez esteja mudando um pouco e as pessoas agora assistem isso e se importam com isso, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco talvez dessa mudança de sociedade, dessa mudança de visão, até para a gente pegar essa coisa de Paraisópolis, onde o governador dá uma declaração e depois ele é obrigado a voltar atrás. Eu acho que esse é um aspecto muito importante, não? Eu dizia há pouco que se há uma história de opressão e de violência, também há uma história de resistência, de reinvenção de espaços de liberdade, de espaços de afeto, de espaços de solidariedade. E o candomblé na Bahia, em outros, com o Xangô, em outros contextos, também esse espaço, esse lugar, não? A música negra, o samba e outras instituições diversas, não? Há uma história de resiliência, não? Nossos ancestrais sobreviveram à escravidão, não? Então, eu acho que eu digo isso para manter um pouco a esperança de luta, não de resistência. Também, por outro lado, e ontem eu falava justamente sobre isso em outra entrevista aqui na Bahia, não? Que, de fato, a sociedade mudou brasileira. Hoje em dia ela é mais complexa, ela é mais plural. Hoje em dia os atores sociais em diversos pontos da sociedade têm mais força, poder, potencial de mobilização e de articulação. Então,
como bem apontado por vocês, não agora, por você agora, não quer dizer, a chacina de Paraisópolis, a princípio, o governador, as forças, as vozes da ordem buscaram minimizar o episódio, mas a sociedade foi capaz de produzir mobilização, foi capaz de amplificar, digamos assim, o efeito da violência na comunidade, o sofrimento das famílias, que se tornou impossível, digamos, não participar do debate, não reavaliar. Quer dizer, não dá mais, mesmo nesse horizonte nosso agora de recrudescimento do autoritarismo, não dá mais, nem mesmo para o presidente, não, se recusar a dialogar, ou a escutar, ou a reagir a manifestações populares de setores sociais organizados, não. E, bem ou mal, isso é um efeito da democracia formal que nós temos, não. Muito se diz, e eu sou um daqueles que concorda, não, digamos, os ganhos que a Constituição de 88 trouxe para a sociedade tiveram efeito limitado na periferia, na favela e na quebrada, não. Tiveram efeito limitado na aldeia indígena e no quilombo, mas alguns efeitos existiram, não. E, ao menos, digamos, a prerrogativa formal do acesso a dispositivos jurídicos de proteção existe, não. Então é preciso valorizar a democracia formal, ainda que ela seja imperfeita, não. Ainda que ela não tenha ainda sido capaz de estender o seu manto protetivo para todos os sujeitos, não. Eu acho que a sociedade brasileira hoje é melhor no sentido de que é mais politizada, mais organizada, mais autoconsciente, mais plural do que era nos anos 80, não, digamos, no começo do período de redemocratização, não. Eu acho que os jovens universitários que ingressaram, por exemplo, nas universidades por meio do regime de cotas, e mesmo os outros que não são cotistas, mas são negros, ou são trans, ou são LGBT, ou são feministas, ou são indígenas, formam já no Brasil uma massa crítica, tanto em termos absolutos, numéricos, quanto em termos de uma nova sensibilidade política e subjetiva que implica, que impõe a luta, não? Que impõe a resistência. Anteontem, ocorreu um caso que parece de racismo, não, segundo as evidências, na minha universidade, não. A reação dos estudantes foi imediata, não. A pressão dos estudantes levou aqui a direção do centro, a reitoria da universidade, o sindicato dos professores, diversas instituições se manifestassem rapidamente em apoio à professora, não. Há algum tempo atrás, não. Quer dizer, eu tenho 50 anos e eu vi isso, não. Alguém diria, não, isso é bobagem, isso é impressão dela, não é bem assim. Hoje em dia é difícil alguém dizer, sem assumir a taxa de ser um retrógrado, que no Brasil não existe racismo, não. Então, eu acho que há mudanças. Eu sou daqueles que, apesar da gravidade do momento, mantém o otimismo. O professor Marcelo Paixão, que é um intelectual do mais alto nível, e por quem eu tenho muito respeito e admiração, publicou um artigo na Folha de São Paulo com um tom muito pessimista, não, sobre o Brasil. Eu acho que existe um projeto, existe digamos, um horizonte aí que é sombrio, mas ele não está definido, não. Quer dizer, eu creio que a história, quem faz somos nós mesmos, não. Então, ainda há campo de disputa, eu diria, não. Mesmo que nós venhamos a enfrentar uma virada conservadora ou governos mais autoritários, eu acho que ainda há alguma margem de manobra de resistência, não. E eu acho que o episódio A Chacina de Paraisópolis nos mostra isso muito bem, não. Se há essa voz do Morumbi, não, que clama por limpeza étnica, não, por limpeza racial, há também a voz do 247, a voz da Coalizão Negra por Direitos, a voz de dezenas, centenas de organizações populares e negras no Brasil que se mobilizam. Assim. Professor André, antes de passar para você, só queria fazer um comentário, porque é muito importante isso que o senhor falou, né? De toda essa consciência que a população tomou, né, um pouco, a gente está tomando consciência disso, mas como a gente ter essa consciência, formar essa massa crítica, saindo também, entendendo também que o racismo só, ele não... e a consciência de que é racismo
e que se sofre de racismo, que o racismo é estrutural e tudo isso que a gente está discutindo aqui esse tempo todo, mas ele não dá conta sozinho, sem a gente não entender que a gente também tem que ter consciência de classe, né? Que só o culturalismo ele não vai mudar essa situação. Então, claro. É uma pergunta que eu me faço assim diariamente, porque a velha esquerda desconsiderava um pouco essa questão do culturalismo e do identitarismo, né? Mas hoje em dia não dá para você dizer, não, a gente vai fazer a revolução e vai ser todo mundo igual, né? Sim. Então, assim, como que a gente trata disso? É uma Desculpa, André, eu meio que peguei a tua vez, mas você faz depois, a gente avança um pouquinho depois. Me diz como que a gente trabalha isso do identitarismo, mas com a consciência de classe. Bom, olha, antes eu vou me permitir contar uma historinha assim, um pouco biográfica. Não? Quando eu ingressei na universidade, nos anos 80, eu tinha interesses acadêmicos ligados a consumo, a padrões de consumo, cultura, indústria cultural, etc. Não? Entretanto, fui levado, quer dizer, meu interesse foi se moldando por questões raciais, porque todo o tempo Osmundo, era interpelado racialmente. Não? Então, mesmo que um sujeito negro não queira muito pensar sobre raça, etc., ele não dá, porque existe aquilo que Franz Fanon chamou de fato da negritude. Não? Vivemos num mundo no qual a raça ou a cor da pele é um sinal que codifica as relações entre as pessoas, que codifica o lugar do sujeito na estrutura social, não? Que codifica o acesso do sujeito ao mercado de trabalho. Não? Então, quer dizer, um eventual identitarismo é um efeito de uma sociedade estruturada em termos de categorias que também são raciais. Não? Por isso não quer dizer que classe, ou que a formação das classes, a formação do Estado Nacional, não tenha relevância inversamente. Não? Eu diria que raça, digamos, é um registro de opressão, de violência, de identidade, de historicidade. Classe é outro. Não? Esses registros, muitas vezes, interagem muito fortemente, não? E um acaba produzindo o outro, não? O que não quer dizer que anule o outro. E é recorrente a experiência, muitas vezes lembrada, de sujeitos negros de classe média, não? Ou de elite, que apesar de ter dinheiro no bolso, de ter um diploma, sei lá, de doutorado, de ter um padrão de vida de classe média, não escapa do racismo, não escapa de ser confundido com, digamos, ou melhor, de ser reconhecido como alguém egresso desse lugar social desprestigiado, não? E o contrário também, né, professor? Né? Se o senhor pensar em Condoleezza Rice, né, em Obama, que a gente ficou tão feliz quando o Obama foi eleito, mas o que o Obama fez prática para o povo negro? Né? Sim, claro. O Obama foi um agente ali, grande agente do imperialismo. Né? Sim, sem dúvida. Pós-agente do imperialismo. Anular mesmo, né? Enquanto uma figura que tinha uma representatividade importantíssima por conta dessa perspectiva racial, sobretudo no governo americano, né? Mas só para complementar um pouco isso, eu acho que a própria Angela Davis, ela fala sobre isso. Né? Ela é feminista, mas ela fala, olha, não tem como a gente não fugir com essa questão da consciência de classe. Sim. Até porque a mulher negra, na perspectiva do trabalho, tudo, ela é a primeira a ter que pautar, inclusive, pela perspectiva do... Né, que ela fala lá atrás, o trabalho não foi uma opção, foi a única opção. Né? Ela não tinha a única... Né? Claro. Ela tinha que optar e seguir. Mas, só para puxar um pouquinho, essa questão que você falou da universidade, que tem a ver com o que a Daphne falou, com essa questão da luta de classe, eu acho que ela se vincula, porque também é a primeira vez que você tem a possibilidade de você historicizar pela perspectiva étnica. Né? Então, você pegar negro estudando sobre a cultura dentro da perspectiva que ele entende, que ele compreende, que ele vivencia. Quer dizer, então, acho que isso é um ganho que para a universidade, inclusive. Sem dúvida. Teve uma leitura que pautava, né? Eu, como professora de história, eu não me lembro de nenhuma outra produção historiográfica que analisasse a escravidão, que passasse, no caso do Brasil, né? Vamos pegar bem a questão brasileira, que passasse efetivamente por historiadores ou antropólogos, enfim, negros, que pudessem trazer uma realidade e uma visão, eu acho que muito mais aprofundada
né, da crítica, enfim, que é aquele espaço que você fala no começo, né? A falta de possibilidade até de você agir, ele é como se o negro fosse usado, inclusive nessa perspectiva do estudo, mas não da ação, né? Não, Sim, sem estudar, dúvida. mas ele não pode, né, participar e estudar. Mas vamos voltar um pouquinho com a relação do funk e da música negra em geral, black, né? A black music. A gente tem no Brasil o samba, né? Depois você teve realmente os outros ritmos, né, que vieram, né, enfim, da cultura de massa, né, sobretudo dos Estados Unidos, que vem o hip hop, depois vem o soul music, vem o próprio funk nos anos 70, que na comunidade já tem ali uma ação muito forte. Agora você tem também os dance halls, né? Tudo como uma manifestação que coloca a estética negra, né? Que coloca a estética africana. E isso que é extremamente importante, por um lado, tem até um funk que falava, né? É música de preto favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Né? Mas e esses locais? Porque a gente não pode esquecer que em 2017 teve um cidadão que ele deu uma ideia legislativa que queria criminalizar o funk e justificou saúde pública. Então, olha, né, a gente tem uma manifestação cultural, tem as meninas, eu não sei se você conhece, que pautam sobre essa questão racial. A Doralice, ela é uma rapper, ela é fantástica, a menina é fantástica, e que coloca essa realidade negra, contando a história da mulher negra, né, a diferença da menina negra e da menina branca na escola, né, o que ela teve que fazer para poder chegar na escola antes de uma menina branca, quer dizer, para você lidar também com essa questão da equidade, né, da importância desses direitos iguais. E a música sempre pautando esse lugar de não só de fala, mas eu acho que assim, de luta, né? Porque enquanto você tem, por exemplo, o hip hop nos Estados Unidos, eu vou pegar o Public Enemy, que eu acho que é uma referência para mim muito forte com relação a isso, ele está lidando com uma realidade de uma polícia extremamente racista nos anos 90, uma política racial que é da lei e ordem, que não nos foge muito com essa GLO que nós estamos vendo hoje, não é? E que a música ela vem, sabe, rebater. E Gilberto Gil, nos anos 90, ele fala numa entrevista, acho que foi no Roda Viva, e as pessoas criticando, né, o axé, criticando o pagode, criticando, né, que na época era o tchan, enfim, e falando que as letras eram ruins, e etc. Ele falou assim, olha, ainda bem que nós temos hoje a possibilidade de democratizar a música, né? E que essa música é uma manifestação cultural que ela extrapolou o seu local de origem. E ela é importante por conta disso. Agora, a gente não pode pedir que eles cantem uma música, né, que aí ele brinca até com a música dele, que fala sobre a física, sendo que a realidade dele não é essa. Né? Claro. Então, você tem a realidade do funk, você tem a realidade do hip hop, você tem a realidade do rapper, né? Você pega as músicas do crioulo, que são bem incisivas e mostram muito bem a realidade. E é uma manifestação que também está sendo, de certa forma, relativizada. Como é que você vê isso enquanto manifestação cultural? Porque ela extrapolou. Não é? E como que você vê hoje ainda essa permanência dessa criminalização, sobretudo hoje, do dancehall, do funk, né? Desses meninos que são, eles são os rolezinhos, os 9 meninos mortos, as 9, né, adolescentes mortos em Paraisópolis, nenhum deles morava em Paraisópolis. Eles não têm lazer. Claro. 5% da área de Paraisópolis só é verde. 5%. Bom, é um pouco desolador, às vezes, perceber que, ao que parece, não conseguimos escapar do momento higienista e do racismo científico da República Velha, um pouco da virada do XIX para o século XX, esse momento ainda que marcou realmente, vamos dizer assim, a invenção da raça no Brasil. Não? E essa conexão do negro, da cultura negra com o crime, a loucura, a doença, é algo que está nos livros, não? De antropologia, de medicina legal, quer dizer, que foi instituído, não? Que foi inventado, tristemente, com um grande concurso da própria universidade. Não? E, quer dizer, a repressão, a perseguição, a criminalização ao funk, ao samba, ao pagode, hoje permanece porque a sociedade não mudou tanto assim, não? Porque tanto esse discurso higienista, tanto essa conexão entre o negro, o crime, vamos lembrar dos arrastões no Rio de Janeiro e a maneira como isso foi espetacularizado e a associação com o funk e a derrota de Benedito da Silva, toda aquela orquestração que disseminou o pânico na sociedade, não? Associando
a juventude negra, um certo tipo de música ao crime, à violência, ao perigo, não? E quando você diz, não se trata de que o indivíduo do grupo é perigoso, não. O grupo é perigoso, o grupo é ameaçador, isso legitima, isso autoriza a violência contra esse grupo, não? Então, é como eu dizia, a morte negra parece que cumpre uma função de garantir a paz social, não? De garantir uma certa ordem social. A música negra, ou como eu talvez prefira dizer, as formas culturais expressivas negras, não? Porque não é só música, é performance, é dança, é iconografia, não? É estética. Elas são, ou parecem ser, aquilo que Paul Gilroy chamou de carregar aquilo que Gilroy chamou de um historicismo popular, não? Há uma dimensão do lazer, da paquera, da fruição, que é maravilhosa, que faz parte de nossa formação como seres humanos, não? Mas esse lazer, a paquera, a sedução, ocorre num ambiente que se conecta diretamente a essa tradição, não, digamos, da resistência cultural negra, não? Há uma linha de continuidade entre os batuques negros, escravos ou africanos e o pagode de hoje e o funk de hoje. Há uma conexão estrutural na forma estética, mas também uma conexão em relação, no que se refere ao lugar que essa cultura ocupa na sociedade, não? Assim como as novelas da Globo ou o cordel exprime, reflete, torna objetivo, representados paradoxos e conexões da sociedade, assim também o funk e o pagode, com os recursos formais e estéticos que os jovens, que os sujeitos têm, não? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Há, digamos, uma certa glamorização da violência, existe, mas essa glamorização é uma tensão que atravessa a sociedade. Existe uma certa objetificação da mulher, existe, mas ela reflete, digamos, a importância ou as tensões de gêneros sexuais que habitam a própria sociedade, não? Não quer dizer, isso está mais do que demonstrado, não? Na Bahia já existe alguma tradição de estudos com relação ao pagode, etc. Está mais que demonstrado que as mulheres, digamos, que dançam no pagode, que vão até o chão, que quebram, ou que são hipersensuais, quer dizer, reconhecem aquilo como uma performance, não? E não como uma expressão de uma verdade íntima do sujeito, não? Então, assim como uma mulher faz dança, como é que chama? Faz dança do ventre, digamos, como exercício de sensualidade, usando a linguagem que lhe compete, do mesmo modo também esses sujeitos, não? Sem falar que é óbvio, não? Quer dizer, digamos, um suposto extremismo hedonista ou sexual dessas comunidades não justifica a violência, não justifica a repressão, muito menos a morte, não? Ninguém deve morrer porque gosta de um estilo musical, porque frequenta um espaço, por mais que esse espaço pareça chocar meus padrões ou meus valores morais, não? Quer dizer, isso não... Há aí uma equivalência que é muito perversa, não? Quer dizer, que parece dizer o mínimo espaço de liberdade, autonomia, de reverência negra deve ser cobrado, por isso deve ser cobrado um preço de morte, não? E com relação a isso, nós, obviamente, não podemos transigir, não podemos transigir, não. E devemos também, na verdade, eu acho que celebrar a coragem dos artistas do funk, do pagode, os jovens, não, que permanecem mantendo viva essa sede, esses espaços de liberdade, não, que é assim que eu os entendo, na verdade, não, de liberdade, de invenção, de apropriação de si, que são os espaços da cultura negra, popular e periférica no Brasil. Muito bom, professor. Eu vou dar uma saudação aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Adriana Costa, a Maria Ângela Abduch está pedindo para eu divulgar, dia 14 e 15 do 12, a conferência de luta contra o golpe. Então, vai ter gente do Brasil inteiro. Eu e André vamos participar da conferência. Então, vai ser em São Paulo. Eu colei aqui um evento do Facebook, também uma matéria sobre isso, para quem se interessar de ir na conferência, está aqui, tá?
Tem muita gente aqui acompanhando a gente, 1.200 pessoas. Então, eu queria pedir para o pessoal já ir compartilhando a live, deixando seu like aí. Tem o Ramon Sobreira dizendo que tem uma tese de doutorado na UERJ sobre racismo ambiental. Seria uma honra se você acessasse o banco de teses. Então, é de 2011, ele está pedindo aqui. Bom, vários comentários, mas a gente chegou ao nosso final, né? Então, não dá para ler tudo. Queria pedir, então, mas para você deixar o seu like, queria pedir para o professor fazer a fala dele final e já convidá-lo para voltar quando assim que achar necessário e precisar falar, né? E de algum assunto que seja relevante, alguma denúncia que deseja fazer. E já agradeço a sua presença aqui. André, quer falar alguma coisinha? Não? Não, tá tudo bem. Não, só agradecer, professor, é um prazer e que volte. A gente precisa realmente falar muito sobre esses temas, né? Porque são vários assuntos, né? É verdade. É uma pena, né? Passou rápido, a gente teve um probleminha técnico para começar, a gente fez uma livezinha mais curta, não tão curta assim, mas já agradeço demais e, enfim, deixo para o senhor fazer o seu fechamento aí. Bom, eu agradeço a oportunidade, não. É importante que mantenhamos esses canais de diálogo abertos. É importante que a gente reconheça o significado das vozes negras, não. Eu acho que, muito brevemente falando, a universidade pública no Brasil hoje em dia tem um lugar fundamental, não. Inclusive, na medida em que a universidade se tornou também esse lugar de resistência, não, e um locus daquilo que a gente chama de aquilombamento, não. Eu trabalho no UFRB em Cachoeira há 11 anos e para mim é um motivo de muita alegria, de muito orgulho aprender todos os dias com meus alunos, minhas alunas que são negros, negras, quilombolas, indígenas, LGBTs, trans. Então, como professor, me sinto privilegiado por poder estar em contato com tanto saber acumulado e disseminado na sociedade. Obrigado a você, gente. A gente é que agradece. São vários saberes e o bom é a gente conseguir trazer esses saberes aqui, né, para muita gente, né? Então, obrigada, professor, obrigada, André, e a gente fica por aqui. Até a próxima.